Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você que nos acompanha, que gosta do Vejam Só e mais do que acompanhar, né? Interage, participa, debate. E eu tenho certeza que a edição de hoje vai repercutir na sua casa também, nas redes sociais, onde rodar o programa vai ter debate. Por isso, seja muito bem-vindo. Um tema muito interessante, que eu tenho certeza que vai fazer você pensar, refletir, abrir aí a sua mente sobre algumas questões. Dois participantes ótimos, muito bem preparados. Então, assim, tá imperdível. Fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que você vai crescer demais no conhecimento. Antes de apresentar os meus convidados, vou botar aqui para você minha rede social. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, falar de teologia, falar sobre as escrituras sagradas e, obviamente, bater papo sobre o assunto. @Zeca_Pereira. Chega por lá, estou esperando a sua mensagem também. E, obviamente, você que gosta do Vejam Só, sempre tem alguma coisinha sobre o programa, além, é claro, de alguns projetos pessoais também relacionados à área da teologia, que tenho certeza que você vai curtir bastante. Chega por lá para a gente poder conversar também, @Zeca_Pereira. Vou apresentar os meus convidados, como é padrão aqui no programa. Na sequência, vou colocar o tema aí para você e nós vamos começar a nossa conversa sem muitas delongas aí, porque o assunto vai precisar de tempo para a gente poder conversar. E eu já imagino que nós vamos precisar de umas 3, 4 edições para dar conta de falar tudo. Mas vamos lá, vamos com calma. Com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios, ele que é um parceiro, um amigo do Vejam Só, pastor Roberto Cruvinel. E eu já falei isso, meu irmão. Uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo, graça e paz. Se a gente, toda vez que alguém pedisse, trouxesse o irmão, era um programa só com o irmão. Era o show do Cruvinel aqui na HIT, porque é um dos nomes mais pedidos. Uma ótima noite, meu irmão. Meu amigo, muito boa noite, pastor. Boa noite a você que abriu a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Como está lá no meu WhatsApp, é Goemi Roelar, estou Adelfo. Eu sou o menor dos meus irmãos. Meu privilégio é poder ser instrumento de Deus para compartilhar a palavra, não é? E a palavra, eu sou subserviente à palavra. É muito bom estar com os irmãos aqui. Sempre que eu participo do programa, aprendo com os nossos interlocutores, né? Compartilhamos ideias. A minha visão nem é do embate, né, meu amigo? É acrescentar, pensar, refletir acerca dele. Na verdade, a própria definição de filosofia não é só ser amigo da sabedoria, é refletir acerca dele, não é? Exatamente. E é muito bom estar aqui, estar com um irmão que já faz alguns anos que eu não vejo, e compartilhar com você um assunto, Zeca, que vamos combinar. Na igreja cristã, a série de equívocos que tem sobre ceia do Senhor, ela é santa, ela é consagrada. Como é que era? Tudo isso nós vamos falar com a ajuda de Deus, refletindo aqui posições dogmáticas, né, que são as teses. Bom demais. Faltou só a sua saudação tradicional. Quem nos assiste está sentindo falta. Look at me, please, now. Reirene tu Quirio. Vamos lá? Boa. Vamos agora como presbiteriano, como batista. Presbiteriano não fala em línguas, não. Não, mas a gente ensina. Você sabe que me perguntaram... Ele quer me colocar em enrascada. Ô, Zeca, sabe que às vezes me perguntam quantos idiomas eu falo? Eu falo, depende do movimento pentecostal. Eu sou pentecostal e não nego. Mas repete comigo, Zeca. Repete. Rehares. Como? Rehares. Cairene. Tu Quirio. A graça e a paz do Senhor. Pessoal que quiser estudar grego comigo... Aliás, já fala aí pro pessoal já. Quer estudar grego bíblico comigo? Com o celular na mão, em 6 aulas você está alfabetizado, você está pronunciando, fazendo tradução e fazendo análise morfossintática, vem comigo. Boa. Entra aí no meu WhatsApp, manda mensagem ou teologiacursos.com.br. Então, as informações, os contatos passaram para você. Inclusive, se você não anotou, tá rápido, tá tudo lá no nosso perfil oficial do Instagram também, no @programa Vejam Só. Clica lá, manda uma mensagem pro Cruvinel, ele vai te explicar tudo direitinho para você fazer parte desse time aí, aprender um pouquinho mais também. Com certeza vai ser uma oportunidade de crescimento para você e nós já vamos voltar aí para você das suas opiniões iniciais. Mas antes, deixa eu apresentar o nosso outro convidado, com muita alegria que o Vejam Só também recebe aqui nos nossos estúdios. Ele que também é um amigo do programa, sempre gentilmente nos atende, muito carinhoso, vem de longe e a gente fica muito feliz
com a presença dele, pastor Weder Moreira, ministro da Catedral da Assembleia de Deus em Igarapava, interior de São Paulo. Pastor Weder, de novo, obrigado, meu irmão. Graça e paz, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Zeca, a paz do Senhor, é uma alegria poder retornar mais uma vez ao programa Vejam Só. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Roberto Cruvinel e dizer que nós estamos aqui para aprender uns com os outros e também dar uma opinião a respeito daquilo que nós entendemos sobre esse assunto tão importante, tão relevante, que é a ceia do Senhor. Louvar a Deus pela vida, pela sua vida. Amém. Todo o pessoal da produção. Obrigado, pastor Weder. A gente agradece demais o carinho do irmão. É sempre uma satisfação recebê-lo, não só pelo nível intelectual, pela capacidade do irmão, mas pela amizade. As nossas conversas, risadas, é sempre muito bom. Eu brinco com o pessoal que o que a gente transmite aqui é só um pedacinho do privilégio que a gente tem de conversar, de aprender, de conhecer aqui os nossos amados irmãos também, e o que, no final das contas, é o mais importante. É o mais importante, a gente caminhar juntos em Cristo. Informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Nós estamos lá na cidade de Igarapava, inclusive eu quero aproveitar a ocasião para enviar um abraço para a nossa amada igreja, a Catedral Assembleia de Deus em Igarapava. Nossas reuniões, Zeca, todas as terças, quintas e domingo. Terça e quinta às 19h30 e domingo às 19 horas. Será uma alegria você passando pelo interior de São Paulo, próximo à nossa região, Igarapava, sentido Minas Gerais. Vai ser uma alegria receber você, espectador que está nos assistindo, ali na nossa igreja para participar de um culto. Bênção, tá aí, ó. Inclusive, os contatos do Weder também à sua disposição. Perfil no Instagram, canal no YouTube. Ó, chega por lá que também tem muito conteúdo para você. É muito bacana também os materiais que o irmão produz e posta por lá. Tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Bom, vamos já, sem mais delongas, aí, colocar na tela a nossa pergunta aí. E eu já vou direcionar a pergunta aos meus convidados. Eles vão responder a nossa pergunta tema, indicando a linha que eles vão seguir durante o programa e depois nós vamos começar o debate aqui, as argumentações para a gente aprender um pouquinho mais. Eu já deixo a dica para você, pega a sua Bíblia, deixa ela aí do lado, já pega um papel, já pega a caneta para você poder anotar tudo, que hoje vem chuva de conhecimento para você. E a pergunta que a gente quer responder é a seguinte: uma pessoa não batizada pode participar da ceia do Senhor? É uma pergunta polêmica, difícil, espinhosa, no mínimo. O pastor Cruvinel vai começar respondendo, depois o pastor Weder vai ter o privilégio também de colocar suas observações iniciais aqui. Vamos lá, Cruvinel. Pode ou não pode? Eu quero só fazer menção da beleza da Catedral de Igarapava. Já tive o prazer de pregar lá. O presidente é meu amigo, faz um tempo que nós não nos vemos, né? Uma bênção, um abraço pessoal de Igarapava. Tem aluno lá, inclusive, boa. Em Igarapava, desta igreja. Bom, irmãos, é o seguinte, eu sou ligado às Assembleias de Deus, eu sou do movimento pentecostal clássico, mas eu sou subserviente às Escrituras Sagradas. Veja, em que pese eu reconhecer a importância de linkar a ordenança do batismo à ceia do Senhor, eu acho que é interessante isso, porque é um bom costume, né? Um ponto de vista dogmático. O que é dogma? É que doquel, vem doquel, aquilo que me parece, doquem, né? Aquilo que eu entendo ser interessante. Mas, como eu sempre coloco, qual é a frase? A pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta que foi colocada na nossa tela é que alguém que não é batizado pode tomar a ceia, não é isso? Isso. Não é? Um descrente não pode tomar a ceia. Uma pessoa que não tem comprometimento com Deus não pode tomar a ceia. Existe mística na ceia, existe uma série de equívocos com relação à Santa Ceia, não está escrito isso, em que pese ser uma ordenança de Cristo. O elemento é consagrado, não está escrito isso. A consubstanciação existe, também não está escrita. Transubstanciação é uma visão católica. A ceia era um pedacinho de pão e um cálice de suco, era vinho. O que era? Era um convescote social? Não. Então, nós temos que definir o que era a ceia, quem participava, por que Paulo... Aliás, meu amigo, se não houvesse um certo litígio na igreja de Corinto, pouco nós saberíamos sobre a ceia. Diferentemente do batismo, que nós temos
como eu falei aqui, diversos tipos de batismo, aquela questão da polissemia lexical, né? Da palavra grega baptismos, nós temos poucos textos falando sobre a ceia do Senhor. Paulo diz, inclusive na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que quase 40 anos nós fazemos todos, eu particularmente, todos os meses lendo o mesmo texto, Paulo, ele cita uma situação de Jesus, não é? Que é, segundo alguns autores, uma cópia da Páscoa judaica, uma relação com a Páscoa judaica. E era para os crentes. Eu pergunto, quando nós lemos o texto de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós podemos entender ou inferir exegeticamente que todos ali eram batizados? Como é que nós entendemos? Onde é que está um texto bíblico que relaciona especificamente o batismo em águas com a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é para os crentes, é para aqueles que são comprometidos com Deus. Aí você me pergunta, pastor, mas o senhor defende que não deve batizar? Não, não é isso. Eu defendo que quem é de Cristo, a Bíblia diz, que o Espírito Santo vai nos guiar na verdade. E a pessoa, sendo de Cristo, ela vai anelar o batismo. Mas o batismo em águas, hoje, é como era na época do Novo Testamento? Era ato subsequente. Por exemplo, você pega o caso de Felipe e o eunuco da rainha de Candace. Ato subsequente é assim hoje. Nossas igrejas, inclusive, eu acredito que a igreja do pastor deve ter classe de catecúmenos, né? Quanto tempo dura esse curso de catecúmenos? Nesse período, se alguém precisar ou desejar tomar ceia, ele não pode? Eu, em que pese meu respeito e minha consideração aos dogmas das igrejas que são importantes, nós devemos tomar cuidado de não avaliar aquela igreja que tem uma visão que todo crente pode tomar ceia como uma heresia. Não tem substância teológica para isso. Boa. Pastor Eurário, quero ouvir também a opinião, a observação, né, a consideração inicial do irmão, depois nós vamos poder aprofundar bastante essa temática também, por favor. Não, afirmar primeiramente, Zeca, que além de ser um dogma, é também uma visão exegética. Nós temos bases exegéticas para nós inferirmos isso. Da mesma forma que não há um texto claro que menciona que qualquer pessoa, especialmente não batizada, pode participar da ceia, nós também não temos tanta clareza quanto a esse assunto, mas por inferência nós podemos presumir algumas questões. Primeiro que nós precisamos compreender que nós precisamos analisar duas coisas em relação a essa pergunta, que são as duas ordenanças, os dois sacramentos que Jesus deu à igreja, o batismo e a ceia do Senhor. Quando nós compreendermos o que cada um representa, nós vamos ver que por uma questão base bíblica e também lógica, uma coisa acaba levando a outra. O pastor Cruvinel mencionou algo ali que eu gostaria de pontuar. O batismo na igreja primitiva era uma coisa tão importante, tão relevante, que um crente não batizado é uma ideia que sequer é contemplada no Novo Testamento. Porque presumia-se que se o indivíduo aceitou a Cristo de verdade, que a conversão foi genuína, o batismo era uma consequência normal, natural. Então você não tem no Novo Testamento nem sequer a hipótese de que o indivíduo é genuinamente crente e não é batizado. E você tem inúmeros teólogos que defendem essa ideia, inclusive um especialista do Novo Testamento, o F.F. Bruce, que vai falar sobre essa questão. Agora, em relação a essa questão, você tem um contexto da carta de Paulo aos Coríntios, e bem como também da primeira ocasião em que a ceia foi realizada, que ela foi realizada dentro do contexto da igreja. E por que Paulo não menciona que um dos requisitos para participar da ceia deveria ser o batismo? Porque não havia nem essa possibilidade. Se o indivíduo é um cristão, automaticamente, naturalmente, era o que era esperado na igreja primitiva, e nós temos bases para isso, depois eu posso citar aqui alguns textos. Naturalmente se esperava que ele era batizado e então participasse da ceia do Senhor. Então eu acredito. Agora, obviamente,
que é bom pontuar isso, o pastor Cruvinel foi prudente em relação a essa questão. Uma coisa é negar a ceia para descrentes, que eu acredito que esse é um ponto de convergência entre nós. Mas a gente também não pode banalizar essa questão da participação da ceia para pessoas que estão frequentando as igrejas. Porque, por exemplo, há pessoas que estão frequentando a igreja 2, 3 cultos, e eu acredito, pastor Cruvinel, que não é uma heresia, igrejas que fazem isso não é uma heresia, mas eu acredito que falta respaldo bíblico para isso. Por quê? Porque eu penso que a ceia ela precisa ser um ato consciente para pessoas que, de fato, professam de forma pública a fé na pessoa bendita de Jesus. É legal. Os dois falaram isso, então vou começar com essa pergunta aí, que não é diretamente o tema, mas acho que vocês vão poder explicar. Depois a gente volta para a questão do batismo / ceia. Mas a orientação da igreja não é só alertar, porque o que Paulo diz lá é que você tem que orientar a pessoa. Então, olha, é assim que funciona, a ceia é isso, significa isso, tem que ter consciência disso, quem não tiver, toma juízo. E serve. Fico com a impressão que Paulo também não coloca nenhuma proibição. Olha, passa do lado ali, mas se você vê que a pessoa não é crente, você tira. Não é nesse sentido que Paulo transmite a orientação e que para a igreja deveria ser o mesmo? Orienta, fala. Agora, cada um vai ter a consciência de si. Eu torno a reafirmar o primeiro argumento. Quando nós lemos 1 Coríntios 11... Só para reforçar, Éder, eu falo isso com relação ao descrente. Certo. Tá? Então, mas a questão é o seguinte... O contexto ali, Paulo está escrevendo a quem? A crentes ou descrentes? Crentes. Então, nós não Piores podemos projetar no texto, é uma regra da exegese, nós não podemos projetar num texto aquilo que não está dentro do seu contexto. Então, o Paulo está escrevendo a quem? Qual é o contexto? Inclusive, ele vai mencionar essa questão da ceia e ele vai chamar, lá em 1 Coríntios 11, no versículo 33... ele vai chamar os participantes da ceia de meus irmãos. O pastor Cruvinel é um especialista em grego e ele sabe que a expressão lá, meus irmãos, é a expressão irmãos, adelphoi. E assim, é tão interessante porque o que esse termo significa? É uma referência a alguém que está ligado a um grupo e esse grupo tem bases e critérios bem definidos. Legal. Então, assim, só para concluir, pastor Cruvinel, é uma referência aos crentes que professavam a fé em Jesus e, por inferência, como na igreja primitiva era algo natural, é crente, professa a fé em Cristo Jesus, qual que era o passo automático, natural daquele crente? O batismo. Sim. Não, nesse aspecto eu concordo, viu, Éder? Mas aí eu também não tiro a razão do Cruvinel quando ele fala dos dogmas. Parece-me que na igreja primitiva era algo mais automático, nessa sequência. Converteu, batizou. Segue a vida. Hoje a gente coloca algumas normativas. Então, por exemplo, tem igreja que batiza anualmente. verdade, só. O Zeca. Não tem igreja que é anual. O que é a nossa referência? É hoje ou é a Bíblia? Não. É a Bíblia. Então, o que nós devemos imitar? Sendo a Bíblia, porque Aí, veja bem, colocar essa questão da presença no descrente é um anacronismo. Nem é possível isso acontecer na época, mesmo porque estavam debaixo de perseguição. As reuniões eram reuniões chamadas reuniões agape, reuniões de amor, e a ceia, inclusive, era diferente do que nós fazemos hoje. Eu discordo um pouco do meu irmão pastor com relação ao sacramento, né? Sacramento é uma visão Católica. Da católica reformada, de entender que alguns reformados entendem que a ceia é um sacramento e há uma mística envolvida. Existe, e não é, ela é simplesmente um memorial. Fato que, você lendo a Bíblia, você vê... Mas não é uma ordenança? Sacramento é uma ordenança, mas não um sacramento. É porque existe uma questão etimológica sobre o que significa sacramento. E ordenança. Tá a Igreja Católica acredita que... Por que sacramento? Porque ministra salvação. Há uma mística envolvida e não é. Não é, por exemplo, o corpo de Cristo no sentido de um ser humano transformar no corpo memorial. Bom, mas é fato que você lê o texto e infere. Bom, a pessoa recebeu a Cristo e ele é autocontínuo, ele vai batizar, mesmo porque o texto bíblico diz
que o Espírito que começou a boa obra termina e ele vai guiar na verdade. E a Bíblia mostra, o texto de Mateus 28, que você tem que batizar as pessoas. Muito bem. Só que é o seguinte, a Bíblia diz, pela vossa tradição, invalidai a lei de Deus. Eu não vejo, pastor, elementos da mesma forma que o senhor infere a possibilidade do batismo como ato contínuo, e eu falei isso na primeira fala, não é essa a realidade que nós vivemos. Então, nós estamos geridos por um dogma. Quando você lê o texto de 1 Coríntios, não está falando de uma reunião de batizados, mas uma reunião de crentes. O que te faz membro do corpo? Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto de Marcos 16, polêmico que eu defendi aqui, que tem a voz média, aliás, a voz passiva, quem crê, ativo, for batizado será salvo, que é o batismo no corpo. Não está falando do batismo em águas, está falando da colocação no corpo. É óbvio, e aqui, por uma questão de visão pastoral e de cuidado com a igreja, eu, pastor, e todos os outros companheiros que virem um crente que não deseja batizar, vai entender que ele tem um certo problema. Peraí, irmão, você não quer batizar por quê? Porém, o texto bíblico não diz que aquela reunião, irmão, era uma reunião de batizados, mas era uma reunião de crentes. É possível ter tido adolescentes ali? É possível crianças estarem ali? Aí eu pergunto, se as crianças estavam ali, elas podiam participar disso? Os presbiterianos, as crianças estavam no batismo, né? Nós assembleianos, olha, até, não sei se no seu tempo, você é novo, até um pouco tempo, você sequer poderia participar de um culto de ceia. Dependendo da sua idade, você não poderia batizar. Existem hoje algumas denominações nossas que os jovens não querem batizar exatamente por uma mudança de comportamento por conta da tradição do dogma. E aí? Como eu faço? Em algumas denominações, a questão do batismo ela é colocada um peso extra mesmo, assim, até a questão de comportamento, né? Às vezes de vestimenta. Eu não sei direito, como eu sou membro da IPB, na IPB a visão do batismo é um pouco distinta. Você não vai sozinho, você é levado. Exatamente, dos pentecostais. Então tem uma outra relação. Mas a participação na ceia é atrelada à pública à profissão de fé. Depois que você faz isso publicamente, aí você participa. A minha defesa... Eu vejo exatamente como um dogma da igreja, mas com uma relação ao texto bíblico no sentido de agora você professou a sua fé. Mas a defesa, por exemplo, para nós, inclusive, é até muito mais fácil que nós somos o povo que faz apelo. Eu faço apelo em todas. Então, quando você vai publicar, tem gente que diz a publicação de fé é o ato do batismo. Você já recebeu a Cristo e tal. Sim. Para mim, no meu entendimento, eu entendo a importância deste cuidado como outras coisas que tem na igreja. Porém, ela é exegética. Exegética, o pastor asseverou aqui que ele está inferindo. Legal, mas aí eu também infiro que haviam não batizados aqui. Não batizados aqui, porque a reunião é de crentes. Para ser crente, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10, está aqui. Está aqui. Aí, eu digo, as nossas igrejas dão ceia só batizados. Mas aqueles irmãos que no momento da ceia a pessoa quiser, é crente, convicta no seu coração que vai morar no céu, ele não pode tomar a ceia. Eu posso disciplinar alguém da ceia? No meu entendimento, disciplinar alguém da ceia é heresia. Esse é um outro tema bacana também. Vamos lá, por favor. Nós devemos tomar cuidado para não basearmos os nossos argumentos no silêncio das Escrituras. Inferência é uma coisa, imaginação é outra. Porque o pastor Cruvinel está lendo o texto e eu disse que o seguinte, ó, a questão é, não há no Novo Testamento a possibilidade do indivíduo ser chamado de crente, de cristão, e ele não ter passado pelas águas batismais. Então, quando o contexto fala sobre essa questão que Paulo está ministrando à igreja, e é muito simples isso. O pastor está citando Atos aí, e eu quero então ir para Atos. Lá em Atos 2, do 38 até o 42, nós temos a sequência de como era na igreja primitiva. E assim,
com o devido respeito, hoje nós temos igrejas extraordinárias que são referenciais, mas o maior referencial deve ser as Escrituras. Martim Lutero disse, né, que a nossa mente precisa ser cativa da palavra. Então, vamos olhar para a igreja primitiva e vamos ver qual era a sequência. Qual era a sequência na igreja primitiva? Primeiro, eles ouviam a pregação. Eles se convertiam, eles eram batizados, é a sequência que está no texto lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Maravilha. Então, qual era a sequência em Atos do 32, do 38 ao 42? Qual é a sequência lá? Pedro vai dizer, olha, vocês se arrependam, ele pregou o evangelho, convocou-os ao arrependimento, batizou-os, e aí o texto no 42 vai dizer como que funcionava essa comunidade. Como que funcionava aquela comunidade? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a regra, a sequência na igreja primitiva era essa. E você concorda com isso, pastor? Então, assim, ó, veja só terminando o raciocínio, pastor Cruvinel, nós devemos tomar cuidado, porque uma coisa é a inferência. Por que inferência? Porque não há um texto claro que diz, olha, para tomar a ceia precisa ser batizado nas águas. Não há um texto claro. Mas outra coisa é construir um argumento baseado no silêncio das Escrituras. Nós temos vislumbres na palavra de Deus de como funcionava a dinâmica desse ato importante. Então, eu penso assim. Agora, uma outra questão que eu julgo também importante é sobre o que significa o batismo. O que era o batismo? O batismo, ele segundo Colossenses 2:12, lá no texto de Colossenses 2:12, o batismo significa identificação com Cristo. Agora, como que eu vou servir a ceia para uma pessoa que dentro dos padrões normais, nós não podemos aqui nos apegarmos às exceções, nós temos que nos apegarmos à regra. Existem pessoas que estão, eu vou usar uma expressão aqui, marginalizados dentro de uma exceção? Claro que existe. Eu não estou sendo dogmático no sentido do seguinte, não há possibilidade alguma para servir ceia para uma pessoa que em alguns casos, em algumas exceções, não tenha passado pelas águas. Por exemplo, uma pessoa talvez que aceitou a Cristo, fez profissão com a boca, como diz lá em Romanos no capítulo 10, ela creu de fato, mas ela está impossibilitada, talvez no estado terminal, e essa pessoa tem o desejo de participar da ceia. Isso é uma exceção à regra. Aí, nessa situação, nós podemos fazer isso. Agora, qual é o padrão comum, a regra a ser seguida? Porque hoje nós estamos vivendo, os irmãos apontaram aí realidades, o pastor falou de realidades da igreja odierna, e de fato, hoje nós estamos vivendo essa verdade. Existem pessoas que estão na igreja, se dizem convertidas, frequentam os cultos, não batizaram e vão participar da ceia do Senhor. Então há um anacronismo aí, há uma conta que não fecha. Porque o batismo, ele significa uma identificação com Cristo. Ele simboliza que o crente morreu para o seu velho eu e agora vai viver uma novidade de vida. E é tão interessante que o batismo, ele não é uma invenção cristã. Não foi o cristianismo que inventou o batismo. O judaísmo já praticava e as religiões do Oriente Próximo também praticavam. E é tão interessante que no judaísmo e no cristianismo, o batismo ele é, na verdade, um ato público, simbólico, que demonstra que nós estamos ligados a Cristo, mas não somente a Cristo. Estamos também ligados à igreja. Como é que uma pessoa sabia, na igreja primitiva, que ela fazia parte do corpo de Cristo? Pelo batismo. Pelo batismo. Então, é a partir disso que nós temos também a ordenança de Jesus em Mateus 28:19, quando Jesus vai relacionar o seguinte: façam discípulos. E o que os discípulos, para ser discípulo, tem que fazer o quê? Ensiná-los. Ensiná-los. E aí depois tem que fazer o quê? O que o texto diz? Aí, ato contínuo, batizá-los. Muito bem. E é importante nós entendermos isso. Eu sempre percebo que algumas pessoas que defendem a questão da ceia ser servida
para todas as pessoas, que eles usam o argumento de que, não, a ceia é a mesa do Senhor. E isso não nos deveria nos fazer temer? É porque é do Senhor que ela tem critérios, que não é uma coisa qualquer. Então nós devemos encarar isso com muita responsabilidade. Eu sei que no passado, muitas igrejas, inclusive a minha, não vou falar das outras, eu conheço da minha realidade, mas eu sei que houve muitos excessos nas Assembleias de Deus, impondo esse sentimento de culpa em relação tanto ao batismo, né, e quanto à ceia, mas nós precisamos também ter equilíbrio para não marcharmos até o outro extremo e banalizarmos aquilo que Paulo disse que é muito sério. Toda unilateralidade, a prescrição doutrinária é complicada, perigosa. Mas aí o pastor cita o texto de Atos, que eu concordo, está na Bíblia. Só que a igreja não segue. A igreja não faz como está escrito aí. Pregando, legal, salvação, legal, e tem gente batizada um ano depois. Então, eu acho que deveria, então, de certo, legal, vamos batizar lote contínuo, deixa o batistério aberto, aceitou Jesus, foi ensinado, é discípulo, desce as águas, para mim, tranquilo. A minha preocupação, pastor, e como está na nossa enquete, para tomar a ceia tem que ser batizado. Tem gente que é batizado e não é crente. Tem gente que é batizado e não vai morar no céu. Ele fez só um ritual, ele tomou um banho, participou de um ritual, porque foi indicado a ele. Nós sabemos muito bem em que, sem expor denominação, seja ela qual for, que se você for assistir um batismo, os caras te jogam dentro da água. Não existe? Te jogam dentro da água. E você não tem a menor ideia do cristianismo, muitas vezes embriagado. É fato que a ceia é para os irmãos. Então, o texto diz, adelphoi musa, aos meus irmãos. E esses mesmos irmãos que Paulo cita tinham problemas de relacionamento profundo. Paulo escreve isso não por causa da ceia, ele escreve isso por causa do problema social de acepção de pessoas dentro da igreja. Isso. Tanto é que o tema de 1 Coríntios nem era a ceia, era uma questão social, acepção de pessoas e tudo mais. Agora, Paulo começa a regular as coisas. Concordo com o pastor, você prega, ensina, ato contínuo, batismo, é assim? Existe isso? Não. A pergunta é, zero. a ceia para quem é? É para um crente em Jesus, para alguém lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Quando eu aceitei Jesus, lá 40 anos atrás, praticamente, chegava a ceia, eu chorava. Eu chorava literalmente, eu quero tomar a ceia, eu sou crente em Jesus. Sou batizado no Espírito Santo. Demorou meses, irmão, meses, para eu descer as águas. Sem contar hoje as aberrações, pessoas que são considerados crentes de segunda classe. Ele aceita Jesus, veio de uma situação difícil, como foi colocado aqui, por exemplo, um amaziado. O senhor é advogado, né? Não. Você está estudando direito, né? Fiz o curso, mas não advogo. Bacharel em direito. Hoje, um amaziado é considerado uma união estável, mas o marido da pessoa não quer casar com ela. Mas Jesus salvou ela. Ela não pode batizar, não pode tomar ceia. Não. Está escrito isso onde? Aí eu pergunto, o dízimo é aceito, o trabalho é aceito. Entendeu? Eu concordo com meu irmão, porque eu fui presidente do Conselho de Doutrina da minha convenção. Então, nós temos que defender os nossos dogmas. A questão é, nós temos que pensar a palavra de Deus sem modificá-la. Em que tempo? Você não foi batizado porque você não quer, porque você não pode ou porque não chegou o nosso batismo. E aí, eu vou impedir alguém de tomar ceia? Eu tenho dificuldade com isso. Só um outro parênteses aí, que eu estava falando do texto de Coríntios e a questão do problema social. A forma como a gente faz a ceia hoje está errado também? Não é como a Bíblia mostra, é um convescote social. Na verdade, a ceia, na sua maioria, tem um estudo sobre a ceia do Senhor, falando sobre vários aspectos, está lá no meu site. Por exemplo, a reunião, na maioria, na casa dos ricos, porque eles poderiam comportar um número de crentes ali. Cada um levava o seu prato. E aí começou a dar acepção de pessoas. E Paulo diz, por conta disso eu não vos louvo. Por exemplo, o que o batismo significa? O pastor falou.
É uma exteriorização do que eu já tenho dentro de mim. Mas eu já tenho. Se eu já tenho, eu posso Já participar. pode participar, já. Éder, eu vou deixar você fazer as considerações também, mas eu queria só pegar um ganchinho na sua fala anterior, que você falou da exceção da regra. Eu concordo contigo, eu acho que, de fato, tem que ter uma regra. Mas eu não sou muito fã dessa coisa da exceção, acho que até por causa desse negócio da gramática, né, do português, que sempre tinha exceção, a gente fica meio assim, né? Não era melhor deixar, então, mais aberto? Por quê? Por conta da regra, a gente coloca barreiras, por exemplo, nas questões missionárias. Então, por exemplo, eu não sei como é na Assembleia de Deus, mas na presbiteriana, só ministro que pode batizar. Então, às vezes, vai um missionário que não é pastor, ele prega, a pessoa converte, mas ele não pode batizar. Aí tem que esperar o pastor vir de longe para batizar. Às vezes vem uma vez no ano, 2 vezes, demora 2 anos. Aí não pode batizar, não pode dar sino, não pode fazer nada, por conta da regra. Ainda bem que a Assembleia de Deus, a gente tem mais ligeiro que isso aí. Então, eu entendo que a regra é positiva, mas às vezes a gente olha muito a nossa realidade. Então, grandes centros, grandes cidades, é muito fácil, tem um monte de pastor, o pastor vai lá, batiza e tal. Mas a gente acaba colocando barreiras em situações que daí não tem a mesma realidade, né? Não fica um problema essa regra, não engessa demais o avanço bíblico do texto mesmo, daquilo que é a ordem. Já respondo já essa questão, só pontuando algumas coisas, algumas questões da fala do pastor Roberto. É o seguinte, o pastor Roberto disse que sobre a questão de batizar pessoas, gente batizadas que não são convertidos. Sim. Aí é que está o nosso problema. Jesus mandou batizar discípulos. E nós estamos pensando que batismo é dar banho nas pessoas. E se o indivíduo é de fato crente, o que o impede? Se é genuinamente um convertido, o que o impede de passar pelas águas batismais? Se ele não quer, ele já tem problema. Porque o Espírito Santo vai orientá-lo na palavra. Então, veja só. Então o senhor concorda comigo. Mas a dificuldade, pastor, é que hoje nós, por conta das nossas próprias regras, protelamos o batismo. Eu concordo. Se o batismo é ato contínuo, maravilha. Nós protelamos, como foi colocado aqui no missionário. E qual é? E assim, mesmo, né? vocês estão abordando uma série de circunstâncias. E qual é a dificuldade em relação, se houver um lapso de tempo em relação ao batismo? Se a pessoa é convertida, qual é a questão? Onde que nós temos alguma questão no Novo Testamento que fala sobre essa impossibilidade? Não, mas daí entra no texto de Atos que você falou, da continuidade, né? Pregação, conversão... E os irmãos não acham... Você entendeu, viu, pastor? Eu entendi, mas só concluir para não perder o raciocínio. E os irmãos não acreditam que hoje nós não precisamos esperar pelo menos um tempo para ver se de fato aquela pessoa demonstra frutos dignos de arrependimento, que realmente é um discípulo de Cristo? Será que hoje, como os irmãos estão citando tanto a expressão hoje, será que hoje nós não devemos ter uma paciência para esperar se de fato aquela pessoa está dando sinais verdadeiros, genuínos, de que é realmente um discípulo? É o que nós fazemos. Porque diferente do Antigo, do Novo Testamento, em que o camarada convertia de verdade, será que hoje nós não precisamos ter essa paciência? Eu só estou tentando mostrar o outro lado da moeda, porque os irmãos estão colocando, usando o argumento de hoje, o pastor está usando o argumento de hoje, e hoje tem muita coisa mesmo, irmão, mas eu quero saber o que diz as Escrituras. Mas da mesma forma eu sinto para o irmão, Alexandre Latoeiro não era convertido, e outros tantos, Demas, amou o presente século e andava com Paulo. A questão, pastor, eu estou te entendendo, mas se nós nos posicionarmos de acordo com Atos, tem que ser ato contínuo mesmo. Pregação, discipulado e batismo. Aliás, qual foi o espaço de tempo que Felipe discipula o eunuco? Qual é o espaço? Qual foi essa distância? Quantos meses? Só terminando meu raciocínio. O senhor entendeu? Então, ali foi ato contínuo. Eu concordo contigo, porque para nós ministros, principalmente nossa denominação, nós temos muito cuidado com a vida cristã, com o testemunho da pessoa. Pegamos o texto de Paulo, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. A palavra matetés, discípulo, significa andar junto. Andar junto. Porém, se nós vamos levar ao pé da letra, ipsis literis, o que está escrito deveria ser ato contínuo mesmo. Agora, nós estamos adaptando a nossa realidade das nossas igrejas. Por exemplo, a maioria das nossas igrejas não tem batistério.
Muitas igrejas nossas não têm, não é como a catedral lá, que tem um batistério, eu acho que eu preguei em cima dele. Não é como a minha igreja, que tem um batistério. Uma catedral que cabe 3.000 pessoas. Existem comunidades que têm que ter uma adaptação. Essa questão, por exemplo, do missionário. Para nós, assembleanos, quando nós mandamos um missionário, já mandamos camarada com autoridade para fazer praticamente toda a liturgia cristã. Mas muita gente não tem. Como é que faz isso? Pastor Cruvinel, é só interessante essa questão de Filipe e do eunuco. Porque nós devemos ver o contexto. O que esse homem estava fazendo em Jerusalém? Ele era um prosélito. Ele já tinha um certo conhecimento da revelação de Deus, digamos assim, do Antigo Testamento. Então, ele não era um leigo que está se convertendo ali, vou usar uma expressão aqui, do nada. Ele já era um homem que tinha um conhecimento das escrituras veterotestamentárias, e ali o que está acontecendo é que Filipe está sendo um instrumento para revelar quem é o Messias, que é Jesus. Então, esse batismo ali, ele não pode ser usado como um exemplo para uma pessoa que, por exemplo, chega na igreja uma primeira vez, que não tem conhecimento absolutamente de nada, aceita a Cristo e... Mas, irmão, assim, só uma colocação hoje... Então, eu só estou falando isso porque o exemplo que o senhor deu deve ser colocado dentro de um contexto. Então, deixa eu ampliar o negócio. Hoje, se tem mais conhecimento de Jesus para qualquer ser humano, pelo menos a grande maioria deles, do que tinha na época de Filipe. O exemplo, pastor, eu só estou falando assim de uma pessoa que abraça a fé agora, do nada, e o exemplo do eunuco é que ele já tinha uma fé. Qualquer um que abraçar a fé agora, se não vier do romanismo, que tem uma instrução romana, tem uma instrução televisiva. É só ligar a televisão que a pessoa ouve de Jesus, ainda que de forma equivocada. Da mesma maneira que o eunuco tinha. Ele era um prosélito do judaísmo, ele era um prosélito, está vindo de Jerusalém. E ele estava equivocado em relação à sua fé? Com relação à salvação, sim, porque ele precisava ser instruído, como Apolo precisou ser instruído. Está na Bíblia. Apolo precisou ser instruído, graças a Deus, até por uma mulher, que é um debate aqui que eu faço a defesa sobre Priscila. Mas o que eu estou dizendo, pastor, que para tomar ceia é necessário ser crente. Se possível, batize antes, louvado seja Deus, para mim está tudo bem. Mas e se não batizar, não está em pecado se for um crente genuíno e partilhar da ceia do Senhor. Mas assim, qual é a regra, então? Qual é a regra? Não, a regra, aí eu concordo contigo. A regra é batizar. A regra é... Então, o senhor concorda que... Pera, irmão, aí, não coloque palavras na minha boca, que é o argumento do homem de palha, isso eu não vou lhe permitir. Veja bem, pregação, discipulado, ato contínuo, como o texto diz, batismo em águas. Se tiver a ceia do Senhor em sequência, tudo bem, mas se ele quiser tomar ceia antes, também não vejo problema. Sem nenhum problema com isso. Antes do batismo. Sobre aquela questão, agora voltando à sua pergunta... A dinâmica do trabalho. Sobre a questão das regras e as exceções. De fato, pode haver desdobramentos em relação a isso. Mas eu entendo, Zeca, que há o texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 10, e o versículo de número 16, onde o apóstolo Paulo vai falar que a ceia, ela revela 2 níveis de comunhão, a comunhão horizontal e a comunhão vertical. Na vertical, a ceia testifica que nós temos comunhão com Cristo. E na horizontal, que nós temos comunhão com o corpo de Cristo. Agora, como que alguém que não deu prova pública de sua fé mediante o batismo pode demonstrar, participar da ceia dizendo que tem comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo? Com Cristo é uma questão de fórum íntimo mesmo, mas e com o corpo, que é a igreja? Como que nós sabemos que uma pessoa ela está em comunhão com o corpo de Cristo? Nesse aspecto de igreja visível. Com o batismo. Pública profissão de fé, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Nós não temos como separar, elas são coisas que estão intimamente ligadas. O batismo e a ceia são coisas que estão intimamente ligadas.
No caso da minha denominação, a Assembleia de Deus, nós temos na nossa declaração de fé, no capítulo 13, na página 132, esse artigo falando sobre essa questão, que a ceia ela deve ser servida para os crentes, nascidos de novo, batizados em águas e em plena comunhão com a igreja. Bom, a regra de fé da Assembleia de Deus. A regra de fé das Assembleias de O Deus. texto que o irmão colocou, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Pergunto para o irmão. Isso é uma pergunta para depois eu continuar meu raciocínio. Esse texto está se referindo a um sacramento, uma ordenança, e essa ordenança seria o quê? É um símbolo? Então, tem até esse debate sobre o que significa a expressão corpo de Cristo, tanto aqui como também em 1 Coríntios 11. Mas ela é ordenança ou sacramento? Então, veja só. O que é essa expressão corpo de Cristo? Você tem exegetas do Novo Testamento que acreditam que é uma referência aos elementos da ceia, o pão e o vinho. E outros exegetas que acreditam que é uma referência à igreja. Sim. Então, você tem essa divergência. Você crê que é a igreja? Eu acredito que é a igreja. Eu também creio. Mas aí a minha pergunta é um sacramento? Há uma mística especial nisso ou é uma ordenança? Não. Eu, como assembleiano, não acredito. Isso aqui é um memorial, é uma ordenança. Muito bem. E ela, então, se é um símbolo, ela representa algo que já existe. Com certeza. Você citou Atos 2, a partir do 42, falando sobre a igreja. E todos tinham comunhão. A comunhão não se dá pelo símbolo. O símbolo se dá pela comunhão. Eu tenho comunhão primeiro, só termina a minha linha de raciocínio. Eu tenho comunhão primeiro para depois compartilhar um símbolo. Então, se eu tomar a ceia, porque o texto diz, examine-se o homem, Assim mesmo. e assim coma do pão, e beba desse cálice. Eu tenho comunhão com meu irmão. Eu partilho. Mas a comunhão ela é efetivada pelo batismo ou a comunhão é efetivada pelo vínculo de Cristo em nós? Efésios 1,13. Porque nós somos ambos marcados pelo Espírito Santo. Porque Jesus está em nós. Então, eu tenho uma dificuldade, e a minha dificuldade é sincera, de entender a exacerbação de um memorial. Ou, por exemplo, há alguns anos atrás, você só era salvo, alguns anos, estou dizendo algumas décadas, se você batizasse em águas, é bíblico. O batismo em águas é uma exteriorização do que você tem dentro de si. Você não batiza para ser salvo, você batiza porque você é salvo. Você toma ceia porque você já é salvo. Se você é salvo, você quer batizar. Se você é salvo, você quer participar da ceia. Se você é salvo, você quer santificar a sua vida. Se você é salvo, você quer evangelizar. Ou espera Jesus voltar. Agora, para mim é difícil, porque me deu esse... Espero que não tenha sido isso sua intenção, mas me deu entendimento da sua fala que eu só posso expressar minha comunhão se eu participar da ceia, que representa a comunhão na horizontal e na vertical. Ora, a comunhão se dá porque nós temos Cristo. Não é o batismo que faz, nós temos Cristo. Nós temos Cristo e por conta disso batizamos. Então, só deixa eu só inverter. Fica à vontade, mas com a sua fala nós vamos encerrar o bloco aqui, tá? Ok. Tá bom, Cruvinel? Essa é a última fala do bloco aqui, porque já deu nosso horário. Só uma pergunta, pastor Roberto Cruvinel. Pois não. Você, então, o senhor acredita que uma pessoa, então, que ela pode dizer, eu tenho comunhão com a igreja e não participar da ceia? Não acredito nisso. Então, para ela expressar isso, ela tem que participar da ceia. O problema é o que começa. A comunhão te leva a fazer. Por exemplo... Mas o que é um símbolo? O que é um símbolo? É uma expressão de alguma coisa. O símbolo é a representação, é a figura que representa alguma coisa. Sim. Como que o indivíduo que tem essa comunhão e ele não vai participar da ceia? Então, como que ele vai expressar que tem essa comunhão? Pastor, não é participando dela? Sim. É isso que eu quis dizer. Aliás, não só isso. Porque eu participo da ceia porque já tenho comunhão com os meus irmãos. Essa é a questão. Porque, mas eu estou falando desse corpo místico de Cristo. Escute, o que me coloca no corpo místico não é uma ordenança. Mas eu não estou dizendo que coloca. Não é essa a minha fala. O que me faz participar do corpo místico é a minha conversão. Porque eu sou convertido, eu santifico. E o que vai expressar que você está? Porque eu sou convertido, eu busco o batismo. Porque eu sou convertido, eu busco a ceia. Agora, se o batismo não me é ofertado, porque eu não posso, eu posso me batizar?
Eu posso entrar dentro da água e me batizar? Apesar que eu já ouvi falar disso. Mas eu posso. Na minha denominação, não pode. Então, você é batizado por alguém. Sim. Se o batismo não te é ofertado, você é tolhido de um outro direito que também é uma ordenança. Difícil. Eu só quero afirmar aqui que eu não disse que o indivíduo, por participar da ceia, ele está sendo inserido no corpo Graças místico a de Deus. Cristo. Não é isso que eu disse. Sei que não. Aí são palavras que o senhor está tentando Não colocar aí. estou descolocando. Eu só estou deixando claro. Eu estou dizendo que é um símbolo. E se o camarada tem a comunhão, Ele faz. então ele tem que expressar isso lógico. por meio da participação. Concordo. Então, se for por essa perspectiva, Não, eu concordo. eu acredito que eu tenho... Vamos supor que eu sou sua ovelha e sou meu pastor. Eu concordo com tudo isso que você está falando. Me oferte o batismo. Se você diz, o batismo vai ser daqui 6 meses, eu também tenho direito à ceia. Sou crente. Aí fica mais o polêmico, contexto, hein? assim, ó, a ceia... É o ato, é o tempo. Qual vem primeiro? Porque eu vou para o pastor, o que vem primeiro é o batismo. Porque o texto de Atos 2 diz, pregaram, Se converteram, converteram e foram batizados. Mas ali o texto não está especificamente preocupado em tratar da ceia, sim da postura evangelística e da inserção no corpo. Mas em Coríntios também, porque Paulo, quando vai, antes de falar da ceia em 1 Coríntios, ele menciona crentes batizados em 1 Coríntios capítulo 1, e o versículo 14 e até o 16, que ele vai mencionar, inclusive lá na questão eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, sim. eu sou de Apolo. Mas mostra aí, Aí Paulo vai dizer o seguinte, ele vai dizer lá do versículo 14 até o 16, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Verso 15, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 16, e batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. Então ele está dizendo o seguinte, olha, teve outros que passaram por aí, batizaram vocês, eu não batizei todo mundo. Aí no capítulo 11 ele vai mencionar sobre a ceia. Para quem? O contexto. Isso aqui é o contexto que nós chamamos de remoto. Não é? Sim, sim. Então, no contexto remoto, quando Paulo fala da ceia, a quem que ele está falando da ceia? Crentes que eram o quê? Não, batizados. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Talvez a questão seja esse lapso. O texto bíblico parece indicar que era alguma coisa contínua. Pregou, converteu, batizou. Inclusive dentro das igrejas mesmo. Mas são todos os casos na Bíblia que falam sobre isso? Quais casos? Será que não São houve nenhum pouquíssimos caso? Será que não houve nenhum caso? Os irmãos tiveram aí vários exemplos, citaram vários exemplos de hoje. Será que não houve nenhum caso de demora? Será que não? Nunca o texto. Eu também não Não lembro, conheço assim. nenhum texto. O que acontece... É o que eu estou dizendo. Vocês também usaram esses argumentos. Olha, O pastor Roberto Cruvinel usou esse argumento. O texto de Coríntios 11 está dizendo que eles se reuniam na casa de um crente. Evangelismo ali, compartilhamento da fé, era Atos 10, por todo o texto você vê isso. Agora, estavam na casa de um crente, todos eram batizados? O texto remoto que você colocou do capítulo 1 não referenda, você está inferindo, não referenda que todo mundo que estava naquela casa que Paulo estava citando eram batizados, mas que eram crentes sim, porque eles eram meus irmãos, está escrito. Rapaz, tem coisa. E eu penso assim, ó, em relação à ceia, vamos pegar o princípio da primeira referência? A primeira ceia, Jesus serviu a quem? Eu teve uma hora do programa que eu ia perguntar isso daí, aos discípulos. E Judas E Jesus diz assim, ó, não? Participou, claro. Comeu Porque e assim, bebeu. ó, claro, ele participou e comeu. Aí é brabo, hein? Agora, aí é uma questão, é aí que eu penso que entra o examine-se o homem a si mesmo. Agora, Jesus disse lá em Lucas capítulo 22, versículo 15, desejei muito comer convosco. Ali, a expressão grega é metrimon, que você tem a preposição meta e o pronome pessoal si, que está no caso genitivo plural, que é uma referência aos discípulos. Então ele está falando, eu desejei muito comer, não é com qualquer um, não. É com vocês. É com vocês que são meus discípulos. Eu pergunto aos senhores, os discípulos eram ou não batizados? Sim, mas não tem como você dizer que agora para ser discípulo não precisa ser batizado, precisa ser convertido.
Veja bem. Qual é o, Ó, veja qual é bem. o sinal? Veja bem. Qual é o sinal? Mas, Qual é o pastor, sinal? se o senhor Mateus 28, 19. Ó, mas se o senhor permitir... É discípulo. O que o discípulo Mas, tem que fazer irmão, para se identificar como Irmão, discípulo? deixa eu terminar a linha de pensamento. Batizar. O texto, a palavra discípulo é a que anda junto. Eu não estou discordando que você não deva batizar. Eu estou discordando que é só para batizados é a ceia para crentes. É só isso que eu estou discordando. Eu vou fazer uma outra pergunta, então. O batismo é para quem? O batismo é para os convertidos. Para crente. E o convertido vai buscar o batismo. Mas a questão, o Zeca e pastor, é o seguinte: você pode tomar a ceia, é o tema, você pode tomar a ceia sem ser batizado? Sem ser batizado? Pode. Pode. Você é crente em Jesus. E aí pode? Pode, acabou. Pode. Vai para o inferno? Não vai. É pecado? Não é. Agora, se você não deseja o batismo, algum problema você tem na sua fé. Porque e qual vai ser o critério para identificar isso, então? Como assim? Uai, a pessoa se diz crente, vai no culto de ceia. E aí como que você vai ter um critério, não, então? Mas, irmão, sinceramente, quem identifica isso não sou eu. Eu, como pastor, no meio das ovelhas, eu vejo o que Deus pode me mostrar. Porque a Bíblia diz que o homem tem que se examinar a si mesmo. Uma pessoa pode estar lá com uma aparência, deixa eu terminar, como a igreja de Éfeso, lá de Apocalipse, que do ponto de vista doutrinário era legal. O senhor está rindo por quê? Não, estou só... Ah, tá bom. Porque era uma igreja legal, só que é o seguinte, o Senhor diz para ela que vocês deixaram o primeiro amor. É proibido sorrir? Não, não é não. Não, né? Ah, tá bom, pensei que era. Mas é deselegante debochar. Deselegante. Não estou debochando, não. Estou sorrindo. Nós estamos sorrindo aqui a todo momento. Amém. De maneira nenhuma. Deixa eu colocar uma outra coisa, que eu não sei como é que é na Assembleia de Deus, antes da gente ir para o intervalo. Na IPB, quando o pastor vai ministrar a ceia, ele fala, né? Vocês que não são membros da igreja, mas são membros regulares ou ativos em outras denominações, podem participar também, né? Parece indicar um outro critério, né? Tem que ser membro da igreja. Mas aí tem a ceia restrita, hiperrestrita. Não sei como é que é na Assembleia. O pastor Cruvinel, eu estava sorrindo porque eu levanto a mão, porque eu prefiro levantar a mão do que levantar a voz e interpelar. Tá bom. Então eu levantei a mão, aí o senhor, 2 vezes que eu levantei a mão, só para dar um sinal de que eu quero depois responder. Mas aí por isso que eu estava sorrindo. Senão o senhor vai pensar que eu estou debochando o senhor. Bom, vamos lá. E eu até o estimo e o respeito. Obrigado. Ok? Agora, em relação a isso, pastor Roberto Cruvinel, a ceia, em 1 Coríntios 11, 26, ela vai mostrar que é uma cerimônia de muito valor, algo importante. Se não fosse, Paulo não precisaria corrigir nada. Se não houvesse critérios, se fosse realmente assim, a pessoa vem e examine-se a si mesmo, Paulo não precisaria ter dado orientações claras. E ele vai pontuar, a ceia deve ser assim. Ele vai dar diretrizes de como a ceia deve funcionar. Então, a ceia não é uma coisa indiscriminada de pouco valor que a gente faz de qualquer maneira, que a gente participa de qualquer jeito. Eu acho que esse raciocínio, ele mais prejudica o corpo de Cristo do que ele realmente estabelece. Eu coloquei aqui que nós devemos tomar cuidado para não banalizarmos a ceia como se fosse uma coisa qualquer. Sem dúvida. O fato dela ser mensal também vai nessa questão de não banalizar, de não fazer todo domingo? Então, a nossa igreja, nós temos na nossa declaração de fé, que nós participamos da ceia mensalmente. Há igrejas que participam anualmente. Eu acredito que em relação à frequência da prática da ceia, do ato da ceia, ela só precisa ser num tempo considerável, porque Jesus disse que é um memorial. E se é um memorial, é uma coisa que nós devemos com muita frequência trazer à memória. Wesley tomava ceia toda semana. A igreja primitiva era toda semana. Toda semana. Mas então, eu concordo com o que o pastor está colocando. Para encerrar, mas o problema de 1 Coríntios, na verdade, era um problema social. Eles se reuniam... Não era espiritual. Paulo diz assim, vocês se reúnem e eu não vos louvo. Não responde. Eu não vos louvo daquilo, pela forma que vocês se reúnem, porque vocês estão reprovados. Senão você vai botar mais polêmica. Porque a questão é social. Vocês estão reprovados nisso. E aí ele começa a regular a festa, falando da festa Agape,
Ele começa a regular a ceia. Ele diz, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. E ele não fala em nenhum momento que quem estava ali não poderia tomar a ceia. Ele diz que é responsabilidade pessoal. Tá. A ceia é algo muito importante. E quem toma a ceia indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Vou para o intervalo. Não segura, segura. Não fala, porque agora eu preciso chamar o intervalo. No próximo bloco, eu vou tentar, não vou nem chamar aqui as fotos, as coisas que a gente faz normalmente, para vocês poderem falar mais um pouquinho, tá bom? Anota o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? A indicação do Vejam Só é a Grade. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Se quiser, pode mandar uma mensagem, que esse número é o WhatsApp. Além disso, redes sociais da HIT aí para você. Quer diversificar as suas opções aí de televisão, de programação, de conteúdo? Vem para a HIT, vem conhecer a nossa programação, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Com todas as redes sociais, fica à vontade para conhecer um pouquinho mais da nossa programação. Intervalo rápido, Vejam Só vai na sequência. Já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa, hoje procurando resposta para a seguinte pergunta. Aquele que não é batizado pode participar da ceia? Recebendo aqui nos nossos estúdios, pastor Roberto Cruvinel, pastor Weder Moreira, eles que têm nos ajudado aqui. O primeiro bloco foi, assim, de muito aprendizado. Certeza que você que nos acompanhou aí foi edificado, foi abençoado e pôde fortalecer, aprender seus argumentos, outros argumentos também. Foi bênção. Quero agradecer demais a sua participação. Esse bloco, ele é bem curtinho, mas os meus convidados vão ter tempo ainda das considerações finais e, obviamente, de alguma argumentação também, principalmente uma aplicação para você, né? A gente falou tanto aqui, o que isso precisa transformar ou modificar a sua vida, a sua visão também tanto do batismo quanto da ceia do Senhor. Então, 5 minutos para cada um, para essas considerações finais e uma aplicação também. Como o Cruvinel começou o primeiro bloco, o Éder, o irmão vai ter o privilégio de iniciar esse bloco e o pastor Cruvinel encerra, então, o Vejam Só de hoje, tá bom? 5 minutos, irmão, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer, antes de tecer os meus comentários, agradecer mais uma vez a oportunidade, viu, Zeca? Também louvar a Deus pela vida do pastor Roberto Cruvinel. Deus abençoe, viu, pastor? E agradecer também todos os telespectadores, a recepção calorosa que a gente recebe todas as vezes que vem aqui. Obrigado. E eu só queria terminar mencionando 1 Coríntios 11 e o versículo 29, que diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu acho interessante, pastor Roberto, que a expressão discernir aí é o termo grego diacrino, que segundo o léxico do Novo Testamento, de Lou e Naida, na página 326, vai dizer que essa expressão significa julgar com informação detalhada e precisa. Paulo pressupõe que o participante da ceia, ele tem a informação precisa e detalhada do que aquela refeição representa. Então, uma pessoa não batizada, que vem à igreja pela primeira, segunda ou talvez terceira vez, ela não tem o discernimento do que significa aquele ato. E essa é uma das razões pela qual eu acredito que a ceia ela deve ser servida para pessoas batizadas. Porque a pessoa batizada, ela passou por um momento de discipulado, da classe de discipulado, eu não sei como funciona nas outras denominações, mas na minha é assim, e ela tem um conhecimento do que Cristo fez, do que foi o sacrifício no Calvário, do que representa a ceia do Senhor. Porque Paulo vai mencionar que essa falta de discernimento, essa falta de julgamento baseado em informação profunda e detalhada do que significa aquele ato, pode levar a prejuízos espirituais. Por fim, eu quero mencionar aqui, você telespectador que está nos assistindo, você que está começando na fé e talvez tenha pensado, talvez até mesmo duvidado em relação à questão do batismo. O batismo é algo importante, são as duas ordenanças
que Jesus deu à sua igreja, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. São coisas fundamentais para a igreja de Cristo, e se você, de fato, é um discípulo verdadeiro, autêntico do Senhor Jesus Cristo, você deve praticar essas duas ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Éder, de novo pelo Amém. Carinho, meu irmão, por Eu que agradeço. aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-lo aqui. Leve o nosso abraço a toda a igreja também. É sempre um privilégio aprender com o irmão. Os contatos que o pastor Éder disponibilizou estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Só um comentário rapidinho. Ele é assim meio bocudo, mas é crente, viu? É um irmão carinhoso. Certeza, sim, vale a pena Nós caminhar nos com conhecemos ele. já há mais de 15 anos, eu e o pastor Acho que faz Cruvinel. mais, hein? Vale a pena caminhar sim. com ele. Sim, com certeza. Olha lá. Olha o Inclusive, eu sorrisinho quero dele. aproveitar e indicar, quem não segue o pastor Roberto Cruvinel nas redes sociais, siga. Boa, Conteúdo segue. abençoado. benção. Embora nós divergimos aqui nesse ponto, Sim. na maioria das coisas nós temos... Eu achei que ele falou assim, embora que nós divergimos aqui, eu divergi de um monte de postagem dele lá, mas é bom. Não, de Segue forma lá. nenhuma. E também nos siga nas redes sociais, quem puder seguir o nosso Instagram, o Éder F. Moreira. Boa. Tá, os contatos, tá tudo lá no perfil do Instagram, do Vejam Só. @Vejam Só, chega lá, tá tudo certinho lá para você. Cruvinel, 5 minutinhos para você Vamos também. lá, pessoal. É um prazer estar aqui. Mas leva meu abraço ao pessoal de Garapava, Amém, viu? será O entregue. Júlio, acho que é meu aluno lá. Lembrei o nome dele. É o Júlio. Tá? O problema é que o Júlio está aprendendo lá, né, irmão? Inclusive, o Júlio está aprendendo sobre a ceia do Senhor, que está escrito lá na minha já apostila. cancela essa matrícula lá do Não, mas já irmão faz lá. tempo, já faz mais de 10 anos isso daí. Meus irmãos, primeiramente, eu tenho muita responsabilidade. Eu sou pastor, eu sou crente há quase 40 anos. E quando você entra pela porta de uma igreja, na verdade, a realidade é que você aprende mais dogma do que Bíblia, exegese bíblica, não é? Você aprende sobre a visão calvinista, a visão arminiana, você aprende sobre as posturas de vestimenta das igrejas. E, muitas vezes, a realidade bíblica é colocada em segundo plano. A Bíblia diz o seguinte, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tanto o batismo quanto a ceia são ordenanças de Cristo. Elas não têm mística em si mesmo. São símbolos, o batismo é um símbolo daquilo que você já é como crente, que Jesus te salvou, é uma exteriorização do que você já tem dentro de você, Efésios 1:13, observa lá. A ceia é um memorial, porque Jesus, até que ele venha, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O texto do capítulo 10, como foi citado, ela representa a comunhão, mas se você não tem, não te representa nada. Você tem que ter comunhão com Deus e com a igreja de Jesus. Agora, tem muita gente que está me assistindo agora que está fora da igreja porque não pôde tomar ceia por uma situação A ou B, como a tradição invalidou a lei de Deus. Tem muita gente que está fora da igreja porque se sentiu tolhida na sua alegria por ser crente em Jesus, aceitar a Cristo e não poder descer as águas do batismo, porque tinha uma dificuldade anterior, cujo seu líder não leu Atos 17:30, onde diz que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. E simplesmente colocou um peso de culpa social sobre a sua vida. Deixa eu lhe dizer, volta para Jesus agora. Entrega a tua vida a Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. O Senhor, conforme diz em João 16:13, o Espírito da verdade vos guiará na verdade, pois ele não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deixa eu te dizer, muitas vezes nossas igrejas têm tradições que são importantes, têm regras que são importantes, mas com relação à ceia, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Coma desse pão e beba desse cálice. É para examinar e consertar e comer, não é para deixar de comer, não, nem para deixar de tomar o cálice. Participa da ceia, porque isso vai te ajudar, vai te fortalecer. Jesus te ama, Jesus quer te levar para o céu. Vem caminhar com Jesus, Deus te abençoe. Amém, Se eu não obrigado. terminar assim, não sou eu, né, irmão? Não é. Pregando, né? Fazendo apelo, né? Apelo, traga a tua vida. E o pessoal vem, viu, irmão? Vem. Claro que vem. O Espírito alcança. Obrigado, Cruvinel, de Eu novo que pelo agradeço, carinho. meu amigo. Me segue nas redes sociais, Pastor Roberto Cruvinel, no meu canal do YouTube. Tem uns debates aí com os ateus aí, só Jesus para ter dó da minha alma. Esse gosta, viu? Esse gosta.
De novo, obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando. Os contatos, tá bom? Estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. @programa Vejam Só. Tudo salvo lá para você. Só clicar, você vai localizar os nossos irmãos nas redes sociais também. Quero agradecer demais o carinho, a parceria, a contribuição, a construção que você que nos acompanha faz parte também. E Vejam Só, a nossa ideia aqui é realmente dividir com você essa caminhada. E a ideia é que o programa abençoe e edifique a sua vida também. Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.